narcolepsia é um distúrbio do sono que afeta a capacidade da pessoa em controlar seus ciclos de sono e vigília. Os sintomas típicos incluem sonolência diurna excessiva, cataplexia, que é a perda súbita de controle muscular durante períodos de emoção, alucinações hipnopômpicas, que são ilusões ou alucinações que ocorrem quando a pessoa está adormecendo ou acordando, e paralisia do sono, que é a incapacidade de se mover durante o início ou o término do sono. Além da narcolepsia, existem outros distúrbios que podem afetar a qualidade e a quantidade do sono, como apneia obstrutiva do sono, insônia, síndrome das pernas inquietas, transtorno do ritmo circadiano, entre outros. Cada distúrbio do sono pode ter causas diferentes e requer tratamentos específicos. Se você acha que pode estar sofrendo de um distúrbio do sono, é importante consultar um médico ou um especialista em sono para obter um diagnóstico preciso e um tratamento adequado. Ficou curioso? Veja mais detalhes agora no Bendita Hora. Gente, o assunto é muito interessante. Eu quero explorar bastante a senhora aqui. Hoje eu estou recebendo aqui a médica e pesquisadora do Instituto do Sono, doutora Sandra Doria. Boa tarde, muito obrigado, viu? A gente fica muito feliz, eu acho que é interessante uma palavra tão aprofundada e balizada como a da senhora, porque são muitas dúvidas, eu tenho muitas dúvidas, e eu acho que é importante para as pessoas que estão assistindo a gente em casa perceber, porque muita gente já vai se encaixando em algumas coisas que foram faladas. Só vou começar. Sono é importantíssimo para a nossa saúde, para a nossa vida, não só para o bem-estar, mas para a saúde, né? O tripé faz parte do tripé da boa saúde. Então, sono, alimentação e atividade física. Gente, eu falo, sabe o que eu chamo de Santíssima Trindade? Eu falo Santíssima Trindade. Sono, alimentação e atividade física. E o sono precisa ter tanto quantidade como qualidade, como ritmo. A gente precisa dessas três coisas, que também é um tripé. Sono é quantidade boa, que depende de cada faixa etária, qualidade boa, que você precisa ter fases do sono específicas para você aprofundar o quanto precisa durante o sono e, ao mesmo tempo, ter ritmicidade, ou seja, dormir em determinados horários. Pergunta que todo mundo faz e que agora os médicos, a senhora vai falar, depende, né? Aquela já foi preconizado 8 horas de sono, mas depende isso. 8 horas de sono é mais ou menos para os adultos jovens, adultos de um modo geral, é de 7 a 9 que é o preconizado. Mas isso varia para crianças, idade escolar, menores ainda, e para os idosos que tendem a ter um tempo de sono um pouco menor. Então é normal que o idoso durma menos. Um pouco menos, sim, e né? Tem a tendência à matutinidade, a acordar mais cedo e dormir mais cedo. É normal isso. É normal isso. Ele acorda mais cedo. E despertar mais vezes também durante a noite. Se você desperta e volta a dormir, tudo bem. Depois, isso não afeta a qualidade do sono? Não, na verdade, o que afeta é você acordar inúmeras vezes, acordar algumas vezes, lembrar que o travesseiro está fora de lugar e arrumar o cobertor, ver que ainda não é claro, vai fazer é normal. O que não pode é você ter esses despertares recorrentes e dificuldade de voltar a engrenar no sono. Ah, entendi. Quando as pessoas queixam de insônia, não significa que elas não dormiram, né? Significa, às vezes, que elas tiveram uma noite ruim de sono, é isso? Então, transtorno de insônia mesmo, que você classifica como insônia, doença, você tem que ter mais do que 3 vezes na semana, mais de 3 meses de queixa de dificuldade para iniciar, para manter, ou acordando mais cedo do que o desejado e com repercussão diurna. E com repercussão a pessoa tem que se sentir cansado, sonolento, fadigado, com pouca memória, foco. Agora vamos falar da narcolepsia. Narcolepsia, o que é, doutora? Narcolepsia é uma doença específica do sono, sim, na qual o paciente ele tem facilidade, uma capacidade que ele não consegue se manter acordado em alguns momentos do dia. Mesmo conversando, ele pode capotar de sono. Gente. E isso pode estar associado a um sono ainda de má qualidade à noite. Ele pode ter episódios de perda de tônus muscular, então ele pode ter uma queda abrupta no chão.
Pode Chama ter isso? cataplexia, sim. Catalepsia. Cataplexia. Cataplexia. Isso. Paralisia do sono, isso também pode acontecer. Paralisia do sono também é. É uma das características que pode acontecer na junto narcolepsia e alucinações hipnagógicas, que a gente chama. Que, na realidade, a narcolepsia é uma intromissão do sono REM durante a vigília. Ah, entendi. O sono REM vem e Isso, faz você... faz uma mescla. Então, o que acontece? O sono REM, ele é caracterizado por, muitas vezes, pelos sonhos, pelo tônus muscular abolido. Então, você mistura as duas coisas no momento diurno. Mas isso... Por ser uma doença. Por ser uma doença. É normal que isso aconteça. Em absoluto. O sono REM, a gente só deve acontecer de 1 a 2 horas depois que você dorme. O sono REM, só para que as pessoas entendam, o sono REM o que é? É a melhor hora do sono? É uma fase do sono, uma fase do sono importante, muito importante para a memória, para o aprendizado, na qual existe um movimento rápido dos olhos, que é daí que vem o nome REM, Rapid Eye Movement, e na qual há pensamentos... O seu cérebro completamente executando pensamentos, funções, então é um cérebro ativo com o corpo paralisado. É isso que caracteriza o sono REM. Que toda noite nós passamos. Toda noite a gente passa em torno de 15% a 25% de sono REM. Eu acho interessante isso. O sono tem fases, então. Nós começamos com que fase no sono? Geralmente, o mais superficial, que é o N1, N2, e o N3, que é o sono profundo. Então, o REM não é o sono profundo. Não é o sono profundo? Ah, eu pensava que o sono REM fosse o sono profundo. Não, o sono REM é o sono do movimento rápido dos olhos, que é no qual a gente tem maior memorização do que a gente viveu. O sono profundo... É depois do REM. Não, geralmente ele vem antes. Ah, ele vem antes? Geralmente o sono profundo vem antes do REM. Não acredito. Na primeira parte da noite, no primeiro terço da noite, a gente tem mais sono profundo do que REM. Ah, o REM já está... O REM, ele acontece de 1 a 2 horas depois que você dormiu. Sono profundo é quando a gente... Primeiro, limpa, faz uma faxina cerebral. O que é para guardar, o que não é para guardar de tudo que você viveu durante o dia. É quando o seu sistema imunológico mais atua. É quando é liberado hormônio de crescimento para as crianças crescerem. Então, aquela história da vovó falar, vai dormir porque... para crescer. É o GH. É real, GH, né? isso. GH. Olha que interessante. Isso. Então, se a criança não dorme porque ela tem algum distúrbio, por exemplo, respiratório do sono, ela vai ter prejuízo de chegar no sono profundo e, com isso, ela vai crescer menos. Sim. Mesmo, é verdade, não é só... Agora, Rodolfo, tá muito bom essa pauta aqui, que eu tenho que... a questão do... Essa fase, a senhora falou, alucinação hipnagógica? Alucinação hipnagógica. Ela acontece... Então, a alucinação hipnagógica acontece em quem tem narcolepsia, que é você ter a sensação de uma alucinação enquanto você está acordado. Ou seja, a intromissão de como se fosse um sonho que acontece no REM quando você está acordado. Eu só queria falar isso porque a maioria dos relatos de fantasmas que as pessoas dizem são alucinações hipnagógicas. Porque a pessoa fala, eu juro que eu estava acordado. A pessoa fala assim, e eu vi, eu juro que eu estava acordado. Fantasma não existe, gente. Existe alucinação só. A gente vai ver a diferença entre narcolepsia e apneia do sono. Depois eu vou conversar com a doutora. A narcolepsia é um distúrbio crônico, caracterizado por uma sonolência excessiva durante o dia. A apneia é um distúrbio do sono potencialmente grave, no qual a pessoa para de respirar por alguns segundos e pode ocorrer por diversas vezes durante a noite. Apesar de ambos serem distúrbios do sono, afetarem o sistema cognitivo e a qualidade de vida dos pacientes, não existe uma relação entre a apneia do sono e narcolepsia. O que acontece é que ambos podem desencadear sonolência excessiva. O tipo de tratamento entre os dois distúrbios também difere. Na apneia do sono, o procedimento para a melhoria do quadro é com equipamento respiratório chamado de CPAP, enquanto para o narcoléptico é preciso intervenção medicamentosa. Muito interessante, gente. A apneia do sono, a gente estava falando, a apneia é um grande problema, sério também, um problema que pode comprometer não só a saúde, mas a vida da pessoa, né? A apneia do sono é extremamente prevalente na nossa população, num estudo que o Instituto do Sono fez em 2010, mostrou que 32% da nossa população tem apneia do sono. 32%?
Os 3 principais fatores de risco são sexo masculino, avanço da idade e obesidade. É verdade. E o que é a apneia? Na verdade, é o paciente que ronca, ele só turbilhona o ar. Então, o fato do ar entrar pelo nariz ou pela garganta balança estruturas e faz barulho. Quando, além de balançar, você tem um estreitamento da garganta ou até um fechamento da garganta, isso repetidamente ao longo da noite, caracteriza a apneia do sono, a parada da respiração durante o sono. Então, isso significa que é um sono muito comprometido. Exato. A pessoa não consegue descansar. Ela não consegue ter um sono que a gente chama de sono reparador. Ou Não seja, consegue. aquele que, quando a gente acorda, a gente está bem disposto bem. ou revigorado para um dia. Está bem disposto, é verdade. Olha que coisa. Então, é uma doença extremamente prevalente, que acomete mais homens, idosos e obesos, mas não obrigatoriamente, esses são só os principais fatores de risco. Sei. A ponta do iceberg é o ronco. Mas o ronco é só um sintoma. Só um sintoma e que você precisa, ao tê-lo, ir buscar ajuda para entender se junto com esse ronco você não tem a apneia do sono. Doutora, e o fato existe tratamento para isso? Sim. Foi falado do CPAP. Um dos tratamentos é o CPAP. É aquela máscara que força a respiração. Que hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia é uma máscarazinha bem pequenininha, assim, menor do que das que a gente usou tanto na pandemia. É verdade, né? É verdade. Então, hoje em dia é uma máscara pequena, utilizada de noite. Toda vez que você vai dormir, você deve usar para levar ar. Não é oxigênio, é levar ar. O ar sob pressão. Então, para forçar essa passagem. Sob pressão para abrir a via aérea, para deixar que aquela passagem fique pérvia. É interessante que muita gente que tem apneia e começa a usar o CPAP, o que eles dizem, fala assim, hoje eu durmo melhor, hoje eu levanto descansado, porque a pessoa acordava tendo a impressão de que estava dormindo e não estava dormindo, né? Exato. Na verdade, acorda como se tivesse passado um caminhão por cima, como se tivesse vivido uma maratona de madrugada, de tão ruim que foi aquela qualidade do sono. E a narcolepsia, que é uma outra doença, ela também prejudica o sono dessa forma. Também fragmenta o sono, mas são doenças totalmente diferentes. Tá? A narcolepsia ela costuma acontecer mais na adolescência. Tem uma fase? Sim, ela acontece geralmente mais na adolescência. Ela tem a característica dessa incapacidade de se manter acordado durante o dia em vários momentos, a necessidade de se fazer cochilos programados ao longo do dia. Um sono não reparador, pode ter essa perda de tônus, como eu comentei, a paralisia do sono, as alucinações. A apneia do sono, basicamente, ela tem como sintoma desde 0 sintomas durante o dia. O paciente pode não sentir nada, pode ter só queixa do acompanhante ou do amigo que foi viajar junto e não aguentou. Isso não me deixou dormir. Ficar no mesmo quarto. Ela pode ter um sintoma como insônia, tem uma parcela da população com apneia que tem queixa de insônia. E a característica mais clássica do apneico é aquela queixa de sonolência excessiva diurna também, fadiga, cansaço, falta de memória. Mas não é uma sonolência como da... Não. Que você... Mas pode bater o carro parada no farol. É verdade. Aqui junto com a doutora Sandra Doria, ela é pesquisadora, especialista no sono. Tem um livro que ela vai falar pra gente aqui, que ela escreveu, um livro muito interessante, né? A partir de uma síndrome do seu filho, né? Sim. Como chama a síndrome? Síndrome de cri do chá, síndrome do miado de gato. Síndrome do miado de gato, né? Isso comprometia o sono dele, tudo isso. Eu estava contando para o padre que, na verdade, o sono veio na minha vida porque o meu filho dormia muito mal, né? Que bonito. E aí, por isso que a gente acabou, eu e meu marido agora, a gente juntou forças para reunir profissionais que passaram na nossa vida, com a ajuda do Instituto do Sono, que nos ajudou a montar isso. Como chama o livro? Síndrome de cri do chá, mais amor, esperança e realidade. Que bonito. A gente precisa fazer um programa falando sobre isso. Será um prazer enorme. Faz o mês que vem, que é o mês da síndrome. É o mês de conscientização da síndrome. Isso é bom. Olha que interessante. Como é uma síndrome raríssima, né? 1 para 50 mil. 1 para 50 mil. Então é importante a gente falar, porque a informação é tudo. Eu acho que na medicina, a informação é tudo. Informação é tudo mesmo. A gente tem uma pergunta para a doutora, veja só. Fui diagnosticado com narcolepsia. Posso tirar a carteira de habilitação? Então, isso compromete ou não?
se ele não for tratado, seja não medicamentosamente e com medicamento, ele não vai poder, porque ele pode ter um momento súbito de sonolência excessiva e bater o carro e prejudicar não só ele, como outros. Existe tratamento medicamentoso? Existe tratamento medicamentoso e também de higiene do sono. Na verdade, esses pacientes com narcolepsia, eles se beneficiam muito com cochilos programados. Sei. Então, de tempos em tempos, eles tirarem um cochilo breve é extremamente revigorador. Muito interessante. Muito revigorador. Ó, vamos falar, ela falou da higiene do sono. Eu falei para ela que eu achava que higiene do sono era uma bobagem que médico falava. E realmente eu passei a fazer e passei a ter um sono de muita qualidade. Dá pra gente explicar pro pessoal o que é a higiene do sono? Claro, a higiene do sono são técnicas, na verdade, orientações que se dá para o paciente para que ele... Ah, não tomo não. Tô tomando. Desculpa. Obrigada, imagina. Não. São orientações que se dá para o paciente para que ele tenha um sono de melhor qualidade. Sei. Então, a primeira coisa que eu falaria sobre higiene do sono, que é muito, muito comum hoje em dia, é o abuso dos eletrônicos. Isso, aquela tela na frente. Exato. Antes de dormir, né? Nossa. Exato, porque a tela, né, essas luzes muito fortes, LED e tela de celular, computador, elas têm muito comprimento de onda de luz azul, comprimento de luz azul. Isso é o que mais inibe a produção da nossa melatonina. Então, não tem sentido a pessoa tomar uma melatonina para dormir e ao mesmo tempo... ficar lendo. Exato. E entre outros, ter um quarto escuro, sem barulho, com uma cama confortável, com evitar estimulantes como café, né, que também abolem o efeito da adenosina, que é uma substância que a gente acumula ao longo do dia. Chocolate também, né? Chocolate, chá café, preto, chá, chá mate. É. Então, a atividade física, o ideal é que você transfira a atividade física para de manhã ou para de tarde, não para de noite, porque é um pouco oposto do que você quer. Você quer desacelerar na medida em que você chega à noite. Né? Gente, eu estou dizendo que é verdade, porque é o seguinte, eu dormia muito mal, comecei a fazer higiene do sono, e assim, para determinado momento, eu coloquei uma lâmpada, eu falei para uma lâmpada dessas inteligentes do lado, aí botei fraquinha, e ela bem fraquinha mesmo. Depois, quase meia hora antes eu já apago tudo para arrumar a cama. E para dormir, eu arrumei esses barulhos. Eu gosto muito de escutar barulho de alguma... Eu tenho esses barulhos, ou de chuva, ou de folha, ou de não sei o quê, que é essa coisa do ASMR lá. Eu ponho no celular escutando, programado, durmo que é uma beleza. Escutando alguma coisa, algum barulhinho assim, uma beleza. O Rodolfo falou assim, eu também faço higiene com o Rivotril. O Rivotril é um grande mal, né? Mas, doutora, essa coisa do... Só vou perguntar para ela do cochilo, que o Paulinho tinha falado, esse cochilo que geralmente as pessoas tiram depois Sabia que no convento era obrigatório a gente tirar, depois a gente almoçava, antes de começar a trabalhar, a gente sempre tinha um período de cochilo, no convento a gente fazia isso. Os cochilos, muitas vezes eles são culturais, como por exemplo na Espanha, que todo mundo fecha o comércio para... Siesta, exato. Mas você pode tirar um cochilo sim, desde que ele seja curto, não seja um cochilo longo. Geralmente a gente preconiza de 20 a 40 minutos de cochilo, para que você não acabe acordando mais sonolento e mais cansado do que você foi dormir, né? E também não fazer esse cochilo no final da tarde. Isso, no início da tarde. Porque se você faz no final da tarde, você vai, consequentemente, ter prejuízo no início do seu sono, porque você não acumulou aquela substância que você precisa acumular para dormir, que chama adenosina. Adenosina. Olha que interessante. Fato interessante sobre isso, falar sobre siesta. Chama siesta, sabe por que chama siesta? Siesta é por causa das horas canônicas que nós temos. As horas canônicas que o monge, que o padre reza as orações, é a hora terça, noa, siesta e as vésperas. Siesta em espanhol, sexta, né? Hora sexta é ao meio-dia, né? Ao meio-dia. Hora sexta no breviário do padre, a hora sexta é ao meio-dia, então por isso se fala da siesta, que é mais ou menos ao meio-dia. Então é por causa das horas canônicas que se chama siesta em espanhol, né? Tem lugar que fecha mesmo tudo, né? Lugares que a pessoa não vai descansar. Sim. Isso faz bem.
Isso pode fazer bem desde que não seja prolongado e nem no final da tarde. Não, porque é o seguinte, prolongado seria, você já entra no sono REM, no sono, vai tudo, né? Isso acontece muito em adolescentes, né? Que eles acabam tirando o sono da tarde toda. Trocar o sono também. Dormem a tarde toda, aí óbvio que não vão conseguir ter sono às 9 da noite, 10, vão dormir à meia-noite, acordam às 6, então eles acabam sendo cronicamente privados de sono. É verdade. O que acontece com o cérebro durante o sono? Isso a gente vai ver agora e depois vou perguntar para ela. Isso é interessantíssimo. Vamos ver. Você sabe o que acontece com o seu cérebro durante o sono? Enquanto o seu corpo descansa, a sua cabeça não para de trabalhar. Limpeza e correção de falhas fazem parte da lista de tarefas do seu cérebro durante o sono. Há também produção dos sonhos, regeneração de traumas, consolidação de aprendizados, aumento do fluxo de sangue e limpeza de toxinas, desenvolvimento da criatividade, consolidação de memórias positivas, redução dos sintomas de ansiedade. Dormir é muito mais do que um simples descanso para o corpo. O sono é parte essencial na constituição da saúde. Durma bem para viver melhor. Ficou parecendo um produto que a gente está vendo. Então, doutora, Mas acho que a ideia é essa, é mostrar para as pessoas que realmente o sono não é um a mais que você vai fazer. Não, faz parte, né? Faz parte. Você não é é um benefício que você está ali para ser usado. Quando a gente dorme, o cérebro, claro que ele está funcionando e tudo. A produção dos sonhos, as pessoas sonham. O sonho, geralmente, ele é muito ilógico, né? Mas o sonho faz bem também ou não faz bem, ou não importa? Na verdade, o sonho. Acredita-se que ele exista ao longo da noite, mas nem sempre a gente lembra dele. Isso. Quando parece, por alguns estudos, que você acorda, quando você está naquela fase REM do sono, você lembra do que você estava sonhando. Porque geralmente a gente lembra do sonho como se a gente tivesse sonhado só no finalzinho do sono, né? E você repara que você lembra mais quando você está sonhando lá de manhãzinha? É isso mesmo. Por quê? Porque é quando você mais faz sono REM. É verdade, é isso aí. A primeira metade é sono profundo, a segunda metade é sono REM. Tem razão, é isso mesmo. Então, na realidade, é na segunda metade que a gente tem os sonhos. Não, a gente tem ao longo da noite, mas você pode lembrar mais desses sonhos quando você os sonha, quando você acorda e você está em REM. Tá certo? Interessante. Aí os psiquiatras, Freud, cada um dá a sua isso é bastante interpretação, variável. né? Cada um vai falar, significa isso, significa Mas, por exemplo, o paciente que tem apneia do sono, ele tende a ter sonhos mais agressivos, mais violentos. Olha que coisa. Porque ele prejudica o bom funcionamento cerebral. Então, os sonhos são geralmente de cunho mais agressivo, mais violentos, exato. O próprio sono é muito comprometido. Sono perturbado, um sono muito perturbado. Agora, doutora, a questão do distúrbio do sono, quando a gente fala de distúrbio do sono, a insônia é considerada doença? A insônia é considerada uma doença? Sim, a insônia... Você pode ter episódios de insônia, tá certo? Então, noite mal dormida, exato, eu tô com um problema com meu filho, perdi o emprego, alguém faleceu na minha família, eu vou ter algumas noites com insônia, tá certo? Mas para eu diagnosticar transtorno de insônia, que é uma doença bem estabelecida, isso sim, eu preciso ter 3 noites por 3 meses, com consequência diurna, tá certo? Com dificuldade ou de iniciar, ou de manter, ou acordando muito cedo antes da hora habitual. Sei. Isso é uma doença que precisa ser cuidada. E aí, a senhora é profissional, a senhora trabalha com isso e tal. O grande, acho que não sei se eu vou falar, mas o grande mal é essa coisa imediatista. Eu estou com insônia, eu tomo um remédio para dormir. Exato, perfeito. Isso não é o caminho. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você está enterrando uma coisa que você não descobriu a fundo o que é. Né? Então, óbvio que se for algo esporádico, pode ter uma causa emocional simples que quando resolvida, resolveu a tua insônia. Quando não, quando você vê que a coisa está realmente
chegou a esses 3 meses e não está se resolvendo, você precisa de uma avaliação médica para entender de onde isso vem, como eu posso te ajudar, como isso pode ser resolvido, sem virar uma bola de neve, porque a insônia tem os 3 P's. O P de predisponente, o P de perpetuador e o P de precipitante. Ou seja, eu tenho que ter um fator predisponente, aí tem um fator que desencadeou aquilo e o perpetuador. Ou seja, se eu tenho atitudes... Se eu falei, bom, eu tô acordado, então quer saber, eu vou tomar 1 litro de café. E aí, isso vai ser uma atitude que vai perpetuar a minha queixa. Ou vou ficar no celular, já que eu não consigo dormir, vou pegar o celular e vou ficar vendo lá na cama. Ou então eu não consigo dormir, eu saio da cama e vou ficar andando, arrumando as coisas. Com luz, por exemplo, eu não consigo dormir, eu vou pra cozinha e vou cozinhar. Não, é verdade. Então, isso atrapalha bastante. Isso pode ser um mecanismo errado de tentar tratar da sua insônia e perpetuá-la. Paralisia do sono. Pô, mas tem tanta coisa que está ficando... Você me perguntar. A paralisia do sono é real e acontece muito. Mas por que isso acontece? Vamos ver o vídeo e depois eu vou perguntar para ela. Acordar, mas não conseguir se mexer. A sensação de estar sendo observado, sufocado, mas não identificar pelo quê. Ter medo, mas não conseguir gritar. O período do sono é dividido em 4 fases, que se iniciam com um sono mais leve, como um cochilo, e vão evoluindo até a fase 4, de sono mais profundo. A paralisia ocorre quando há um descompasso entre o mecanismo cerebral e o mecanismo de ativação dos músculos. Estudos mostram que de 8 a 20% das pessoas saudáveis vão ter um episódio de paralisia em algum momento da vida. Algumas pessoas têm maior propensão, como aqueles com algum transtorno de ansiedade ou transtorno de estresse pós-traumático. As crises costumam ter curta duração, apenas alguns minutos. Quando passa a ser frequente, o tratamento padrão é dormir sempre na hora rotineira, evitar o uso de eletrônicos, evitar o uso de estimulantes perto da hora de deitar, como bebidas alcoólicas, café e chá, e contar com um ambiente tranquilo no quarto. Em alguns casos, também pode ser recomendado algum medicamento. Fique atento à saúde do seu sono. Ela é mais importante do que você pode imaginar. Porque a paralisia do sono eu não sei, é um sintoma, né? Não é uma doença. É um sintoma. Na verdade, é uma parassonia, né? Parassonia. É considerado dentro da classificação das doenças do sono como uma alteração, mas que não tem uma repercussão no dia a dia. Ela acontece quando você não consegue se mover, ou seja, se está com os músculos todos em atonia, mas o teu cérebro já está acordado. Então, é como se você misturasse de novo o REM, que é aquela fase do sono em que existe atonia, na vigília, no despertar. Justamente. Tá? Não tem atonia, você está totalmente imóvel. Imóvel, mas o teu cérebro pensante. A pessoa, eu não consigo mexer, não consigo... E isso pode durar até alguns poucos minutos. É interrompido com estímulo, seja auditivo ou de toque. E a pessoa pode ficar muito preocupada com isso, né? Mas não tem uma consequência para ela. Isso geralmente é em pessoas que estão muito ansiosas, muito preocupadas ou que estão privadas de sono. Isso pode acontecer com esses desencadeantes maiores. A gente precisa fazer uma correção aqui, né, doutora? Nas fases. Porque a medicina, gente, ela é uma ciência viva que vai todo dia. Claro. Então, de repente, um dado que a gente tinha antes, hoje não já é diferente, não é verdade, doutora? Verdade. É só que eu comentei que, na verdade, a gente não divide mais em o sono profundo como sendo a 4ª fase, né? A gente tem o N1, o N2 e o N3, que é o sono profundo, e o sono REM, que é o sono que é separado do REM e o não REM. Né? O sono REM e não REM. E os sonos e o profundo, como ela disse. O profundo é o último do não REM. É o mais profundo do não REM. O último do não REM, porque depois a gente começa o sono REM. Né? Exato. Mas na hora do despertar, né? Na hora do despertar. Isso é importante, saber. Queria agradecer muito a senhora. Imagina, foi um grande prazer. Meu Deus, vamos fazer um programa mesmo sobre... Eu queria mais uma vez agradecer a doutora Sandra Doria, olha que eu queria que você seguisse ela no Instagram, viu? Importante, olha, isso é importante para a gente ficar por dentro de uma como diz, uma informação realmente fundamentada. No Instagram, @doutora Sandra Doria Sono.
tem jeito de errar. É DRA, né? DRA, deu tempo. Arroba DRA Sandra Dória Sono, tá bom? Siga lá, arroba DRA Sandra Dória Sono. O livro, queria que a senhora repetisse pra gente... O livro é Síndrome de Querido Chá, Mais Amor, Realidade e Esperança. E tem o Instagram do meu filho, Sei. se eu puder passar. Ótimo, sim, claro. Que ele gosta muito de ter os seguidores dele. Ótimo, eu achei Acho que é uma forma de divulgar a síndrome. Arroba Fefe, F-E-F-E, _ Cri do Chat. Cri do Chat. Chat de conversa, chat. Cri do Chat. Tá bom, gente? Arroba Fefe, _ Cri do Chat. Isso. Procura lá, acho importante seguir. Eu acho importante ter... E acho que a gente podia colocar o Instagram do Instituto do Sono. Como porque arroba Instituto do Sono Oficial, se não me engano. Arroba Instituto do Sono Oficial. Isso. Arroba Instituto do Sono Oficial, que é muito importante, muito que é importante. onde eu trabalho e faço as pesquisas todas. Muito obrigado, doutor. Obrigada. A gente vai para o intervalo, mas logo a gente vai falar sobre dores e as dores emocionais, viu? Vai mandando sua mensagem aí pra gente, no YouTube, vai seguindo a doutora aqui, vai ser muito